Olá, quinto ano, tudo bem com vocês? Então, hoje nós vamos dar continuidade ao nosso conteúdo de história e finalizaremos o nosso livro, de história. Primeiro eu quero saber cadê meus alunos. Eu não tenho visto todos no grupo. Eu tenho percebido que nem todos estão participando. Cadê Gabriel? Me manda um oi. Cadê João Pedro? Tá distante, tá no sítio, tá fazendo corretamente, o isolamento social, mas quando puder me manda um oi. Nicolas, cadê você, Nicolas? Não tenho te visto pelo grupo. Ana Júlia, todos os dias com a tia, primeira que começa ali a colocar, oi, boa tarde, animadíssima. Ana Paula também vem acompanhando a Ana Júlia na maior animação. David às vezes aparece, às vezes some, mas eu sei que está acompanhando porque o pai dele, a mãe dele sempre entra em contato comigo. Emily, cadê você, Emily? Deixa a Anthony aí, Anthony é o irmão dela, tá, gente? Deixa a Anthony aí e vem dar um oi pra tia. Eu sinto sua falta. Às vezes você demora muito para aparecer, para me dar um oi. Parece, Emily, eu tô sentindo sua falta. Gabi todo dia tá ali. Gabi sempre fala comigo no privado, né, Gabi? Gabi tá participativa. Maria Clara, o que aconteceu com você, Maria Clara? Não tenho te visto, ó, um tempão. Eu tô de olho na senhora, hein? Tá pensando que não, ó? Tô de olho. Pedro Henrique. Oi, Pedro Henrique, tudo bem? Tá me mandando atividade. Não participa muito no grupo, falando lá, mas tem me mandado atividade. Eu tô dando uma acompanhada, ó. Tô ligada. E Zion, eu acho que Zion deve estar lá paparicando a mãe dele na barriga lá com o bebezinho, com o irmãozinho dele. Vocês lembram do nome do irmão dele? Eu me lembro, Ravi. Deve estar quase chegando, né, Zion? Mas não é para sumir não, porque a tia tá sentindo a sua falta. Então, vamos começar a nossa matéria de história de hoje, que eu já brinquei bastante? Então, página 31 do livro de História, Religião entre os antigos habitantes do Egito. Assim como entre os povos da Mesopotâmia e entre os povos antigos, os egípcios também eram politeístas. Como você já estudou, isso quer dizer que eles acreditavam em diversos deuses. Poli, lembra quando a tia falou que poli significa muitos? Então, os povos da Mesopotâmia também, como os egípcios, acreditavam em vários deuses. No Antigo Egito, a religião era muito importante. O dia a dia das pessoas era marcado pela religião, pelo culto e respeito aos deuses, pelas idas ao templo e pelas festividades. Os deuses desempenhavam um papel importante na vida dos antigos egípcios. Era muito importante mantê-los satisfeitos, pois sem a sua ajuda podiam ocorrer desastres no Egito. Os deuses gostavam de grandes festividades em sua honra, que as pessoas também apreciavam. Eles também recebiam templos enormes com prazer e os faraós gostavam de construí-los, pois deste modo criavam monumentos pelos quais seriam lembrados. Cada cidade e cada vila tinha um deus cultuado pela população. As cerimônias religiosas ocorriam nos templos, administrado pelos sacerdotes. Então, os egípcios eles gostavam muito de festividade. Eles acreditavam que cultuando o Deus dele, oferecendo-lhes coisas, fazendo festas, eles teriam mais proteção, eles teriam um retorno bom, vamos assim dizer. Então, eles gostavam muito de festividades. Tem um jogo rápido aí na página 32 para que vocês façam, E vamos dar continuidade. Alguns deuses cultuados pelos egípcios. Entre os principais deuses cultuados pelos antigos habitantes do Egito estavam o deus Ra,
que representava o sol. A deusa Ísis representava a maternidade. E seu filho, o deus Horus, representava o céu, a vingança e a guerra. A noite era representada pela deusa Nut. E a deusa Néftis era a deusa dos céus noturnos. Anubis era o protetor dos mortos. Sete era o deus das tempestades e do deserto. Maat, não sei se pronuncia assim, era a deusa da justiça e da verdade. Olha quantos deuses os antigos egípcios cultuavam. Os deuses poderiam ser representados somente com a forma humana e outras vezes com uma forma que misturava traços dos seres humanos e de animais. Eles criavam estátuas para representar esses deuses. Aqui na página 32 a gente tem uma escultura representando os deuses Horus, Ísis e Néftis. Tem 3 imagens de 3 deuses aqui na página 32. Rio Nilo e religião. Como sabemos, o rio Nilo era extremamente importante para os habitantes do Antigo Egito. Havia um deus que representava o próprio rio Nilo, denominado Hapi, o deus das águas, considerado o responsável pela abundância de água e de alimentos fornecidos pelo Nilo. Então, o que acontecia? Eles cultuavam aquele deus porque eles achavam que, cultuando aquele deus, nunca faltaria alimento, o rio nunca deixaria de ter água em abundância. Então, eles cultuavam aquele deus para representar o rio. Quando eles queriam representar a fertilidade, eles tinham outro deus. Quando eles queriam representar o céu, alguma coisa que vem do céu, eles cultuavam aquele deus. Eles tinham um deus específico para cada coisa que eles queriam que ter um benefício daquilo, eles cultuavam aquele deus em específico. Ele não cultuava de forma geral. Ele ia lá naquele deus específico e fazia seu ritual, seu culto, sua adoração. Os deuses Hapi, em geral, aparecem nas imagens e nas ilustrações carregando flores de lótus e alguns talos de papiro. Os egípcios eram habilidosos artistas e produziam desenhos coloridos. Em suas representações, Hapi aparecia com a pele colorida de azul ou verde, cores associadas às águas do rio Nilo e à fertilidade. Então, a gente tem aqui também, na página 33, a representação do deus Horus e a de um faraó. Quem era o faraó? Era quem comandava todo o Egito, era como se fosse o rei, hoje em dia como se fosse o prefeito, para vocês entenderem um pouco melhor. Na página 34, por dentro das pirâmides. As pirâmides do Egito são monumentos históricos, são monumentos muito bonitos, né? Mas agora vamos conhecer um pouco melhor sobre as pirâmides. Você já teve a oportunidade de ver imagens das pirâmides do Egito em filmes, reportagens ou seriados? Esses monumentos eram, em sua maioria, construídos para servir como túmulo para os faraós. Quer dizer, quando o faraó morria, era como se fosse o cemitério, o local que enterrava o faraó, não era qualquer pessoa, somente o faraó. Estudiosos dizem que, no período da história antiga do Egito, o qual estamos estudando aqui, foram construídas mais de 100 pirâmides. A grandiosidade e a beleza desses monumentos do Egito, que são mundialmente conhecidos, continuam a impressionar. Eles expressam os conhecimentos artísticos, arquitetônicos e científicos que os antigos egípcios tinham. As pirâmides de Quéops, Quefren e Miquerinos são as mais conhecidas. Gente, eu posso não estar
pronunciando corretamente, tá? Mas vamos dar prosseguimento. Elas estão localizadas no Planalto de Gizé, próximo à cidade atual de Cairo, no Egito. A maior delas é a pirâmide Quéops, que tem 147 metros de altura. Grifem, que é importante, que a maior pirâmide é a Quéops, que tem 147 metros de altura. Aqui tem uma curiosidade, né? Antes da curiosidade, tem imagens de pirâmides, né? E tem uma curiosidade que no livro O Antigo Egito, Passo a Passo, você pode saber mais sobre as pirâmides. Não tenho muito interesse em saber sobre as pirâmides, não. Mas a outra curiosidade lá, eu vou querer saber. Eu vou procurar saber. Muito trabalho. Heródoto, um antigo historiador grego, disse que, para construir a pirâmide Quéops, entre 2560 a.C. e 2040 a.C., foram necessários 1000 homens, os quais trabalharam durante 30 anos. Então, olha só, não basta esperar o faraó morrer. Antes do faraó morrer, a pirâmide tem que ser construída, porque levaram 30 anos para construir. Então, quer dizer, tem que construir antes de sua morte, não é mesmo? Revezando-se. Desse período, 10 anos foram utilizados somente para fazer a preparação do terreno. As pirâmides do Antigo Egito foram feitas com pedras incrivelmente trabalhadas e lapidadas. O que é lapidada? É trabalhada mesmo, não é só pegar a pedra e botar ali, não. Eles moldaram bem a pedra para construir a pirâmide. Que pesavam cerca de 20 toneladas cada uma. Gente, é muito peso. Essas pedras tinham aproximadamente 10 metros de largura. Atualmente, estudiosos acreditam que, para transportar as pedras, o povo da época desenvolveu um amplo sistema de construção, envolvendo rampas, roldanas e até mesmo guindaste. Eles naquela época tinham esses instrumentos? Não, mas que para conseguir transportar uma pedra tão pesada, tão grande, eles tiveram uma engenharia, uma inteligência, né, vamos assim dizer, bem safa. Outras pirâmides. Os egípcios não foram os únicos a construir pirâmides. Os governantes do reino de Kush, por exemplo, que se desenvolveu no norte da África mais ou menos ao mesmo tempo em que a sociedade egípcia, também mandaram construir pirâmides. Em algumas delas existem até hoje. O antigo reino de Kush ficava em uma área chamada Núbia, também próxima ao vale do rio Nilo, e teve seu desenvolvimento entre os anos de 2500 a.C. e 300 depois de Cristo, aproximadamente. Vocês lembram que quando aparece a sigla AC, significa antes de Cristo, e DC, depois de Cristo. Nós já estudamos isso, só estou relembrando. Mais aspectos da religiosidade. Os antigos egípcios acreditavam na continuidade da vida após a morte. Para eles, a morte não significava o final da vida, nem uma ruptura, mas sim uma transição para outra forma de vida. Então, eles acreditavam que as pessoas não morriam, mas simplesmente não estavam naquele plano terrestre ali, né? Mas que existiam em um outro plano, que continua vivo em um outro lugar. Por isso, os antigos egípcios acreditavam que preservar o corpo após a morte era algo muito importante, pois com isso a pessoa poderia continuar sua vida no reino dos mortos. Para tanto, a pessoa precisaria de todas as comodidades da vida diária, como roupas, alimentos, móveis e outros objetos de uso do cotidiano. Olha só, quem já ouviu falar em múmia, em mumificação? Isso acontecia lá no Egito.
justamente por isso. Eles acreditavam que as pessoas morriam, mas não deixavam de existir. Então, essas pessoas eram mumificadas. Vamos continuar nossa leitura. Na sociedade egípcias, os faraós, seus familiares e altos sacerdotes passavam por um complexo processo de preservação de seus corpos quando morriam, a mumificação. Era dentro das pirâmides, em salas especiais, chamadas de câmaras funerárias, que os sarcófagos, como os corpos mumificados dos faraós, suas riquezas e seus objetos de uso cotidiano eram colocados. Vejam bem, tem aí a imagem na página 36 para vocês entenderem o que eu acabei de falar. Quando a gente morre, hoje a gente fala assim: para que tanta ganância, para que tanto dinheiro? Quando morre, fica tudo aí. Quando eu morrer, minha aliança vai dar trabalho para tirar. Minha aliança vai ficar, meus brincos ficarão, nada irá comigo. E lá no Antigo Egito, o que acontecia? Eles acreditavam que como a morte era apenas uma transição, que eles não morriam, que eles continuavam vivendo, o que tinha dentro das pirâmides? Sarcófagos, que eram os locais que ficavam as múmias. O que eram as múmias? As pessoas que morriam não eram enterradas, elas ficavam ali dentro da pirâmide junto com seus pertences. Ouro, objetos pessoais, ficavam tudo ali. Roupas, como eu citei aqui, vocês vão observar na página 36 aí do livro de vocês. Na página 37, Fazendo História, Patrimônio Cultural. Em razão de sua importância histórica e cultural, alguns lugares ou vestígios pertencentes à sociedade antiga, como as que estudamos nesta unidade, receberam o título de Patrimônio Cultural da Humanidade. Isso quer dizer que esses lugares e vestígios são reconhecidos como marcos de memória e devem ser divulgados e protegidos pelas pessoas no mundo todo. Toda a área, como as pirâmides de Gizé e o local em que se encontram as antigas pirâmides construídas pelo reino de Kuché, também receberam esse título. Há marcos de memória valorizados como patrimônio cultural no mundo todo, inclusive no Brasil. O órgão responsável pela proteção do patrimônio no mundo é a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, mais conhecida como Unesco. Então, o que é a Unesco? É o órgão que guarda, que zela pelos patrimônios culturais, como algumas cidades são conhecidas, têm esse título de patrimônio cultural. Ela fica conhecida por algo de importante que aconteceu, né, naquela cidade, e a Unesco é responsável, né, por dar esse título de patrimônio, patrimônio nacional, né? O patrimônio cultural é composto por monumentos, conjuntos de construções e sítios arqueológicos de fundamental importância para a memória, a identidade e a criatividade dos povos e a riqueza das culturas. Na página 38, vocês não vão fazer essa pesquisa e, para encerrar, vocês responderão a página 39 e 40 e um desafio da 41. Assim, nós chegamos a 42. Repetindo, 39, 40, a parte de cima da 41 e a 42. Com isso, nós estamos encerrando o nosso conteúdo de história desse bimestre, do segundo bimestre, e eu vou colocar mais uma atividadezinha aqui em PDF. Se eu não colocar hoje, eu coloco em outro dia, porque eu acho que vai ficar um pouquinho pesado, né, para responder aqui e fazer atividade em PDF. Mas se eu não colocar hoje, eu coloco numa outra aula, tá certo? A tia tá com saudade. Um beijo, qualquer coisa,
me chame, tá bom? Beijinho.